Olá você, sim você, aula 18, Biologia, professor Cornélio, estamos mais uma vez juntos para arrasar no Enem 2015. E claro, você tem curtido, tem estado conosco, que prazer imenso em poder estar invadindo a sua casa, seu escritório. Muito obrigado por você nos receber de uma forma tão carinhosa na sua casa e juntos podemos arrasar no Enem 2015, que esse é o nosso objetivo. E claro, você tem estado firme e vai ser recompensado por isso. Por quê? Porque realmente o grande objetivo que nós temos é que você consiga a tão almejada vaga na Universidade Pública do Brasil e também que você consiga a certificação para o ensino médio. Claro, é muito importante você estar atento, portanto, às especificidades da disciplina e da mesma maneira você ficar atento à integração que ocorre entre elas. Por isso que o Arrasa Enem preparou esse modelo todo especial. Biologia, com as suas especificidades, professor Cornélio, professor Geraldo, em seguida a integração com a ciência da natureza e a integração com as outras áreas. Ciências humanas, da mesma maneira, linguagens e códigos e a matemática. E é um prazer imenso e hoje a gente vai continuar com você falando um pouquinho mais da biologia, tão maravilhosa biologia. Então acompanhe conosco a aula 18 e um grande abraço desde já a todos mais uma vez. Vamos lá, essa então é a nossa 18ª aula, nosso 18º encontro. E vamos falar hoje de um assunto maravilhoso que é a parasitologia. Deixamos, portanto, a genética, já desfilamos com a fisiologia, já desfilamos com a biologia celular e sobrou para o professor Cornélio terminar com a parasitologia. E o início dela, o professor Geraldo já comentou com vocês, mas a parasitologia. Quando falamos em parasitologia, falamos obviamente em parasito. Quando falamos em parasito, falamos em doença. E quando falamos em doença, falamos em saúde. Gente, essa frase, colocada aqui na tela para vocês, é de suma importância. Se alguém perguntar para você o que é saúde, você tem saúde? Ah, eu não estou doente. O que é saúde, portanto? Então, se você olhar a definição aqui, da Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Qualquer distúrbio nesse setor caracteriza uma doença. Estado, olhem só, físico, psíquico e social. Não é, portanto, somente o bem-estar físico, psíquico e social da mesma maneira. Tá? Na parasitologia nós vamos usar algumas terminologias e essa a gente tem que falar com vocês agora, que é muito importante. Profilaxia. Profilaxia, numa única palavra, nós entendemos por prevenção. Prevenção. E lembrando que boa parte da prevenção é simplesmente lavar as mãos. Às vezes tomar cuidado como você espirra. Às vezes é importante você tomar cuidado com os alimentos que você ingere crus para que eles sejam bem higienizados, bem lavados. Prevenção é a chave. Para cada real investido em prevenção, se economizam R$3 que seriam, e na verdade no Brasil muitas vezes são destinados ao tratamento. Prevenção é a chave para a longevidade. Prevenção é a chave para a qualidade de vida no sentido físico, psíquico e social. Portanto, tem que ser investido em prevenção. País sério, política pública séria, investe em prevenção. E nós temos um papel fundamental. A prevenção individual, ela emerge, influencia a prevenção coletiva. Nós temos que cuidar de nós mesmos para termos um cuidado com o meio. O indivíduo que agride o meio ambiente de um modo geral, que suja o meio ambiente, que joga lixo, que tem hábitos que não dignificam a questão ambiental, é aquele indivíduo que também ambientalmente, no sentido interno, não está bem. Ele extravasa aquilo que realmente ele acaba sendo no dia a dia. Aquilo que ele é, ele extravasa no dia a dia. Isso é clássico. Seguindo, além da prevenção, vamos falar um pouco sobre as doenças. As doenças infecciosas, que a gente vai destacar aqui, são causadas por micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, etc., que se alojam e se instalam no nosso organismo. Quando nós consideramos os micro-organismos que possam ser transferidos de um indivíduo ao outro, por exemplo, você pode transferir vírus de gripe para o teu colega. Se você tiver um relacionamento sexual com ele, você tiver tricomoníase, gardnerelose, cândida, e transmitir para ele, nós falamos que essa doença, quando ela é transmissível de um para o outro, ela é contagiosa.
Claro que existem doenças não contagiosas. Você pega uma síndrome de Down, é uma doença, ela não é contagiosa. Não é que as pessoas se comportam em relação à enfermidade dessa como se ela fosse contagiosa. Ok? Seguindo. Aqui nós temos dois termos que eu vou falar de um terceiro, tá? Também, que é a pandemia. Esses termos poderão aparecer para você e vão aparecer de forma direta ou indireta em algum concurso, especialmente no Enem. Quando nós falamos em epidemia, endemia e pandemia, o que vem a ser um processo endêmico? Então vamos lá. Nós temos um gráfico aqui, tá? E você tem aqui ressaltado nesse gráfico epidemia e aqui nós temos uma endemia. O que vem a ser epidemia e endemia? Nós podemos colocar uma única palavra epidemia como sendo um surto. Um grande número de casos em um curto espaço de tempo. Foram 300 mil casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro, no verão. Epidemia. Só que uma epidemia pode se tornar uma endemia. Endêmico é algo típico do lugar. E a dengue está se tornando endêmica em alguns lugares. Um exemplo de endemia no norte do Brasil é a malária. Quando você fala na Amazônia e nos estados envolvidos, está incrustado, está embutido já que existe a possibilidade de se ter malária, porque é típica da região. Porque as condições propiciam a isso. E são condições que fogem normalmente do alcance da prevenção do indivíduo. Porque a floresta amazônica traz possibilidade de ter malária. Outro problema sério no Brasil, esquistossomose, uma doença típica do Nordeste, a barriga d'água. Quando se fala no Nordeste brasileiro, se fala em esquistossomose, é típica da região. Essa sim tem a ver com a questão da educação. Tanto individual, quanto aquilo que o poder público pode fazer no sentido preventivo para melhorar a educação do povo. Então são endemias. Então, se a gente olhar no gráfico aqui, ó, você vai verificar o quê? Ó? Epidemia. Um grande número de casos em um curto espaço de tempo. Endemia é uma coisa típica. Já vem vindo por muito tempo, vem vindo, babá. Né? Na verdade, sempre teve, sempre vai ter. Isso é endemia, é típico de um lugar. E epidemia é um surto. Tá? Continuando. Aqui nós temos um exemplo. Isso aqui representa, aqui nós temos a fonte, né, do Almeida Machado. Nós observamos que aqui tem uma área no início de 1920. Você observa que nós temos uma boa parte do Nordeste brasileiro. E aqui mostra a expansão da transmissão da esquistossomose no Brasil. Olhando para esse mapa, qual é o fator que levou à expansão? Não ouvi você, qual é o fator? Qual é o fator? Êxodo, o quê? Êxodo urbano, êxodo rural, o êxodo rural. Ou seja, a saída desse homem do campo para as cidades e muitas vezes, até de cidades um pouco maior, para cidades gigantes, a maior parte desse indivíduo aqui, ele veio para onde? São Paulo. Então, na obra dos Retirantes de Cândido Portinari, que já apareceu no Enem, onde ele descreve as mulheres de enorme ventre bojudo e homens de enorme ventre bojudo com seus filhos choramingando. Fala exatamente dessas pessoas tão sofridas, pobres, afetadas, onde o descaso social do poder público era gigantesco, vindo para São Paulo para conquistar um emprego, uma dignidade, só que trazem junto o quê? Doença. O êxodo, seja ele rural ou urbano, significa o quê? Transeuntes, gente transitando, levando enfermidades. Esse é um grande problema nas políticas públicas. Quando nós pensamos em políticas públicas na área de saúde, não podemos esquecer dos nossos vizinhos. Eu diria que o Brasil é um país de referência mundial nesse aspecto. O Brasil vende a custos baixos, distribui para muitos países, permite que
pessoas da região fronteiriça venham tomar a vacina no Brasil. Por quê? Se o nosso vizinho está doente, eu posso ficar doente. Se no Paraguai tiver uma epidemia, uma endemia de, por exemplo, sarampo, cachumba, poliomielite, nós estamos do lado. Eu tenho que ajudar o irmão o vizinho que está ali. Então as políticas públicas têm que ser mais expressivas. Uma coisa que o Enem pode cobrar que complicou o meio de campo muito no sentido de política preventiva é a globalização. Como é que chegou o HN1 no Brasil? De avião. Hoje se dá uma volta no mundo, um dia com avião. Você pode espalhar tudo e mais um pouco. No passado, muitas doenças não eram espalhadas porque não tinha essa globalização. Então, a globalização é um forte fator que pode propiciar um aumento de doenças. O Enem já discutiu isso. E eu pergunto, quem são os mais afetados? São os engravatados, ricos? Os que têm condições? De um modo geral, a maior parte das doenças, a maioria delas está ligada à pobreza e à falta de condições de prevenção. Partes pobres da Ásia, da África e da América são os mais afetados. Costumo brincar e dizer que se um dia tiver uma epidemia de malária na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, outro dia vai ter vacina. Quem morre de malária? Pobres. Portanto, tem muito a ver com a questão econômica. Será que existe um real interesse da indústria farmacêutica mundial em produzir medicamentos para alguém que é pobre? Pobre não tem dinheiro. O Enem cobrou exatamente isso. Não existe esse interesse. Por isso que o poder público tem que influenciar, fazendo indústria farmacêutica pública para distribuir medicamento para quem é pobre. O Enem já explorou isso e pode explorar novamente. Seguindo. Pandemia. A pandemia, quando uma endemia ou uma epidemia, tem um alcance mundial ou continental. Esse termo pan, de todo, tudo, etc., significa que o alcance foi mundial ou continental. Um exemplo aqui, citado, da gripe asiática de 57. Outro exemplo é a AIDS, outro exemplo foi a gripe A, a malária pandêmica, a esquistossomose tem continente inteiro, tá? É pandêmica e etc. Agora, doenças não infecciosas. Portanto, você não pega. Ficando próximo uma criança desnutrida da Etiópia, da Somália, você não vai ficar com a doença dela. Você não vai pegar a doença dela. Aqui o grande problema é a discriminação. Doença mental. Ficando próximo da pessoa com uma doença mental, você não vai pegar essa doença. É uma doença causada por um agressor. O indivíduo perdeu o dedo porque o cachorro mordeu ele. Essa doença não pega, não contagiosa, não infecciosa. Hereditário ou congênito. O indivíduo tem, por exemplo, anemia falciforme. O indivíduo tem miopia. O indivíduo tem albinismo. Você não pega uma doença dessa, ela não é infecciosa. Doenças degenerativas. O indivíduo tem, por exemplo, Alzheimer. Uma doença que é degenerativa. Você não pega do indivíduo. Tá? Então são doenças importantes, né, que não são infecciosas. Essas nós não vamos dar ênfase aqui. Os indicadores de saúde de uma população que o Enem também já explorou podem ser indicadores vitais, por exemplo, mortalidade infantil, expectativa de vida, que felizmente no Brasil tem melhorado. Nós temos melhorado muito e saído muito da linha de pobreza. O Brasil evoluiu muito nos últimos anos e vai evoluir mais ainda. Sou bastante otimista em relação a isso. Tá? A distribuição da população por classes etárias. Você vê o poder aquisitivo hoje que as classes inferiores têm. Melhorou muito. Tá? Indicadores econômicos, o nível salarial, a distribuição de renda e propriedade de terra. Isso tudo melhora a saúde. Se o indivíduo não comia, como é que eu vou exigir que na educação ele evolua? Primeiro, na pirâmide de Maslow, tem que fornecer as condições fisiológicas. Agora, se o indivíduo come, eu posso estimulá-lo a estudar. Isso vai melhorar a autoestima dele. Ele tem comida e tem instrução. E ele pode ascender na sociedade. Indicador social. Habitação, serviço de educação, saúde, saneamento básico. O que é esse saneamento básico? Saneamento básico envolve basicamente o quê? Água tratada,
esgoto recolhido, tratado e lixo recolhido e destinado para o lugar adequado. E a população peca muito, o poder público peca mais ainda. Porque muito daquilo que está lá jogado, que contamina o meio, é por um caráter individual falho. E aí se culpam o poder público, né? As pessoas, de um modo geral, culpam o poder público. O poder público é culpado? É, mas o individual é muito importante. Conceitos ainda importantes aqui, ó. O que vem a ser parasitologia? A parasitologia era estudo entre os parasitos de interesse médico ou veterinário. No nosso caso, médico. O parasitado e o parasito. Parasitado é aquele que sofre a espoliação. Imagina que você tenha gripe. O vírus é o parasito. Dá para chamar de parasita também, mas mais em biologia a gente usa parasito. O vírus é o parasito, você é o parasitado. Imagina que um cachorro tenha uma espécie de lombriga, por exemplo, Toxocara canis. O cachorro é o parasitado. Está servindo de hospedeiro. E o parasito é Toxocara canis, o verme nematóide. O parasito pode ser endo ou pode ser ecto. Se você tiver uma pulga, a pulga suga você por fora. Então é ectoparasito. Ecto vem de fora. Se você tiver uma lombriga, se você tiver uma lombriga, a lombriga te parasita por dentro, então é endoparasito. Então a relação de parasitismo que nós colocamos aqui, ela é uma relação interespecífica. Interespecífica, guarde isso, desarmônica. Você pode falar, vamos ver se eu entendi. A minha sogra é minha parasita. Certo ou errado? É errado. A sogra e você são da mesma espécie. Então a relação é intraespecífica. Você pode até pensar, é porque você não conhece a minha sogra, né? Não, ela é da mesma espécie. Lembra, se não fosse ela, não teria o filho ou a filha. Então ela é da mesma espécie que você. Então a sogra não parasita ninguém. E nem você parasita a sogra. Tem que ser uma relação interespecífica, espécies diferentes. Por exemplo, o cachorro e a lombriga que eu falei. Duas espécies diferentes. Por que desarmônica? Porque ela é mais para a lombriga e menos para o cachorro. O cachorro não quer ser espoliado, ser sugado. Então ela é desarmônica. Reservatório. Reservatório é aquele que tem a doença. Quando nós analisamos uma doença que atinge a espécie humana, por exemplo, a doença de Chagas, a partir do momento que eu passo a ter a doença, eu sou um reservatório. Mas existem reservatórios silvestres. Por exemplo, os cães do mato, o tatu, o gambá, são reservatórios naturais, silvestres. Quando eu passo a ter, também passo a ser um reservatório. Virulência. Embora esse termo pareça falar de vírus somente, não. Ele fala da agressividade de um patógeno. Quanto maior o poder de virulência, mais agressivo. Um exemplo clássico. Raiva, que é causada por um vírus. É uma doença considerada 100% letal. Na história da medicina, mostram que 3 casos sobreviveram. Na Holanda, 1 nos Estados Unidos, 1 e no Brasil. Mas era considerado 100% letal. Então o poder de virulência é alto. Agora, quando falo em lombriga, Ascaris lumbricoides, normalmente o cara não morre por ter lombriga. Então o poder de virulência do Ascaris é pequeno. Dá para aplicar virulência para bactérias, para fungos, para vermes? Sim. Zoonose, uma doença transmitida dos animais para nós, ou vice-versa. Por exemplo, o teu cachorro tem sarna, você pega a sarna. É uma zoonose. A toxoplasmose do gato, você pegou toxoplasmose, que é uma protozoose. É uma zoonose também. Por isso tem que controlar muitos animais perambulando por aí. Outros conceitos. Parasito monoxeno, monogenético, heteroxeno digenético. Gente, então olha aqui. Vamos imaginar o caso da lombriga. A lombriga penetra no homem, que é o hospedeiro, contamina o homem. Você comeu o ovo, pegou lá, comeu o ovo embrionado, está contaminado. A lombriga, para preencher, para completar, melhor falando, o seu ciclo, ela só precisa do homem. Ela faz tudo dentro do homem. Cresce, se reproduz tudo dentro do homem.
Diz que ela é um parasita monoxeno, só tem um hospedeiro. Agora a dengue. A dengue tem um mosquito, Aedes aegypti, e o homem, 2 hospedeiros. A malária, o Anopheles darlingi e o homem, 2 hospedeiros, ciclo heteroxeno digenético. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Não estou te ouvindo. Ser monoxeno ou heteroxeno? O que é mais vantajoso? Monoxeno. Se já é difícil achar um, imagina achar 2. Tem o caso do Dibotriocephalus latus, Diphyllobothus latus, que é aquela tênia gigante que pode passar de 15 metros, que tem 3 hospedeiros. O homem, o peixe-salmão e um microcrustáceo chamado cíclops. Portanto, tem 3 hospedeiros. Isso é uma exceção à regra. Beleza? Então, monoxeno, 1 hospedeiro para completar o ciclo, heteroxeno, 2 hospedeiros para completar o ciclo. Seguindo. O que é agente etiológico? Numa única palavra, causador. Aí, Cornélio, aqui eu tenho que decorar os nomes? Não. Quem causa a malária? Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Quem causa ascaridíase? Ascaris lumbricoides. Quem causa leishmaniose? Leishmania brasiliensis. Quem causa AIDS? HIV. Quem causa, por exemplo, gripe A, H1N1? É o causador. Vetor. Vetor é quem transmite, aquele que pica, que inocula. Então, quem que é o vetor? É o transmissor. Transmissor da dengue. Aedes aegypti. Ele causa a dengue? Não, ele transmite. Transmissor da malária. Anopheles darlingi. Então, transmissor é o vetor. Hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção. Tá? Por quê? Porque tem 2 definições. Uma que é mais aplicada para protozoários, outra mais aplicada para vermes. Tem autores que juntam as 2. Então é assim. Esquistossomose, por exemplo. A barriga d'água. Nós temos o homem e o caramujo. Dentro do homem, o verme se reproduz de forma sexuada. Dentro do caramujo, ele se reproduz de forma assexuada. Nós falamos, portanto, que o homem é o hospedeiro definitivo, porque o parasito se reproduz dentro dele de forma sexuada. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, porque dentro dele o parasito faz reprodução assexuada. Esse conceito hoje é bastante utilizado, mas na verdade, para verme, a gente pode aplicar outro conceito. Pode dizer o seguinte, que o homem, no caso da esquistossomose, é o hospedeiro definitivo, porque o homem tem um verme adulto. Era mais fácil esse conceito, esse segundo conceito. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, porque ele contém a larva, cercária e miracídio. Então, quando é verme, eu prefiro usar esse segundo conceito. Quem tem o verme adulto, hospedeiro definitivo. Quem tem a larva, intermediário. Beleza? Para protozoários, a gente usa o primeiro conceito. Malária. Dentro do mosquito, o plasmodium faz reprodução sexuada. O mosquito na malária é o hospedeiro definitivo. Dentro do homem, o plasmodium faz reprodução assexuada. O homem na malária é o hospedeiro intermediário. Cuidem, nem sempre o homem é o hospedeiro definitivo. Normalmente é. Um outro exemplo. Leishmaniose, úlcera de Bauru ou trypanosomiase americana. O mosquito Lutzomia é o hospedeiro intermediário, porque é dentro dele que a leishmania se reproduz de forma assexuada. O homem é o hospedeiro definitivo, porque é no homem que ele faz reprodução sexuada. Ok, gente? Tranquilo até aí? Voltando para os conceitos. Modo de infecção, se é passivo ou é ativo. Ou seja, se houve gasto de energia por parte do causador da doença ou não. Por exemplo, o indivíduo pegou lombriga. Como é que se pega lombriga? Comendo ovos embrionados ou tomando água contaminada. Modo passivo. O mosquito picou, inoculou e o cara pegou dengue. Modo passivo. O vírus não gastou energia. Só o mosquito, mas o mosquito não conta. Agora,
uma larva penetrou ativamente e causou amarelão. Ancilóstoma duodenale e Necator americanos provocaram a doença do jaca-tatu amarelão. Ativo. A larva cercária penetra ativamente pela pele e provoca esquistossomose. Ativo. Beleza? Seguindo. Profilaxia nós já citamos. Forma infectante. Qual era a forma que o parasito tinha quando ele entrou? Era um ovo? Era uma larva? Era um cisto? Era um ovo embrionado? Era um esporozoito? Um merozoito? Um trofozoito? Incubação. O período que vai desde a entrada do patógeno até a manifestação dos primeiros sintomas. Doença de Chagas, às vezes fica anos incubada. Gripe aí, né? Uma semana, às vezes mais, menos. Incidência. O número de casos em uma certa região num determinado tempo. Patogenia. Pato significa doença. Gênese e origem. A gente vai analisar a doença. E a sintomatologia, os sintomas da doença. Por exemplo, se nós falarmos sobre a esquistossomose, a barriga d'água, qual que é a patogenia básica? Hepatoesplenomegalia, fígado, baço grande, juntamente com ascite, acúmulo de água. Quais sintomas que o indivíduo vai ter? Dor, diarreia, vai ter, portanto, as cólicas, né? O indivíduo vai ter anemia, porque o verme também come glicose, além de comer sangue. Tá? Então come sangue além de glicose, melhor. Fraqueza, prostração. Então essa é a sintomatologia. Ok, gente? Então são vários conceitos aplicados aqui. Tá? Algumas viroses que a gente vai citar para vocês por cima. Uma virose aqui que nós temos, tá? É a gripe, a influenza. São afecções nas porções superiores do sistema respiratório, pode ter gripe A, B e C. A é a forma mais grave. Contágio, claro, de gripe através de gotículas e secreções, né? Eliminadas pelas vias respiratórias. Tá? A gripe A, um destaque é ela aqui, é o subtipo influenza vírus A, né? São designados por letras, né? E números. H é a hematoglutinina e o N é a neuraminidase. É um vírus RNA fita simples senso negativo. O RNA dele não serve como RNA mensageiro. Tá? Contém uma RNA polimerase que depende do RNA. Influenza A, né, são vírus, portanto, RNA, de cadeia simples, negativo. O RNA mensageiro não serve para, né, fazer o processo de tradução. Nós temos alguns tipos de gripe A ao longo, né, da história. HN1, que causou 20 a 40 milhões de mortes, que foi a gripe espanhola. A asiática, H2N2, 1 a 2 milhões. Hong Kong, H3N2, em torno de 700 mil a 1 milhão. A russa, H1N1, em torno de 1 milhão. E a gripe A, que começou a partir de 2009, nós não temos um número determinado, mas com a prevenção hoje é bem melhor, o número deve ser muito menor. Dengue, outra doença virótica, tá? Uma doença infecciosa aguda muito grave. Quem transmite ao contágio? Picado do mosquito Aedes aegypti. Quem pica? As fêmeas. Porque elas precisam da ovoalbumina. Na verdade, elas precisam da albumina do nosso sangue para formar a ovoalbumina, né? Então aqui, o período de incubação é de alguns dias. Sintomas da dengue clássica: febre, né? Dura em torno de 3 a 4 dias. Dores musculares, dores nas articulações, tá? Por isso que é chamado de quebra-ossos, né? Manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, prostração e até fotofobia. Tá? Profilaxia é o combate ao mosquito, tá? E, obviamente, né, podemos usar telas, mosquiteiros, etc. Tratamento não há tratamento específico, só para amenizar os sintomas, um paracetamol, por exemplo, etc. Uma boa hidratação e uma medicação para aliviar os sintomas. Febre amarela é outro vírus, tá? Contágio, mesmo mosquito, Aedes aegypti, que é a forma urbana, a forma silvestre é o Haemococcus, tá? Então tem vacina para febre amarela, para dengue ainda não tem, efetiva, né? Estão se produzindo aí, tá? A AIDS, que é uma outra virose também, uma doença grave que provoca uma acentuada queda no sistema imunológico. Já falamos sobre isso quando falei em sistema imune, porque o HIV ele vai detonar, né, os linfócitos TCD4, deixando o indivíduo imunossuprimido. Tá? Então, contaminação por esperma, muco vaginal,
sangue de pessoa contaminada, mulher grávida pode infectar e pode transmitir para o filho, é raro, mas pode, né? Profilaxia, usar o preservativo, não compartilhar agulhas, né, de seringas e drogas injetáveis, né? Esterilizar materiais cirúrgicos, odontológicos, instrumentos, inclusive cortantes, como navalhas, alicates de unha, né? E, obviamente, as mulheres portadoras não amamentar. Tá? Alguns detalhes sobre a AIDS. E o HPV, para nós fecharmos, papilomavírus humano, o HPV tem inúmeros tipos. O HPV 16 e 18 causa câncer de colo de útero e o 11 e o 6 causa as verrugas vaginais. Tá? E também não são vaginais, mas em outros órgãos também. E, obviamente, hoje a prevenção é através da vacina. Né? A maior parte das pessoas teve já contato com HPV e, portanto, desenvolve uma boa imunidade. A vacina é dada antes do contato sexual para ter uma maior possibilidade de imunização. Após o contato sexual, a imunização é menor. Ok? Então aqui uma palhinha rápida sobre parasitologia e aspectos conceituais. Um grande abraço a todos e até a nossa aula de número 19. Arrase no Enem 2015 junto comigo, professor Cornélio de Biologia. Aquele grande abraço a você. Tchau, gente.